temos as cabeças. Boa noite, sejam bem-vindos ao Entrevista Com, hoje novamente com Lai Bastos e com mais duas convidadas, Joana Paes, psicóloga, e Sónia Martins, que também nos vão passar as suas experiências sobre os temas que vamos abordando aqui neste programa. No último programa, fazendo um pouquinho o resumo do que fomos falando, falámos sobre terapias complementares, sobre Reiki, sobre energias, também sobre mediunidade. Foi nesse campo que terminámos o programa anterior, portanto, e provavelmente então vamos começar por aí, e falava então primeiro contigo, Lai, antes de introduzir aqui as nossas convidadas na conversa. Nós terminámos o programa anterior falando sobre a dificuldade que há em lidar com este tipo de situações. Relembra-nos só como é que foi contigo, como é que tu viveste este processo até chegar aqui. Antes de mais, boa noite. Agradeço a todos os que estão a ver este direto e que queiram participar, da forma como nós também estamos a participar. Isto é uma coisa que nos envolve não só a nós quatro, mas a muitos dos que estão também desse lado. É algo que, com certeza, que alguém que vocês conhecem, ou mesmo vocês, ou já ouviram falar de situações destas, quando a informação chega é muito mais fácil adquirir o conhecimento e vivermos um pouco mais felizes. E comigo foi isso mesmo. Eu vivo em dois mundos desde os 3 anos de idade, cresci de uma forma saudável graças aos pais que tive, porque agora tenho-os de outra forma, mas que me foi permitido viver em mundos paralelos sem nunca ter que recorrer à medicina, porque me deixaram crescer na minha natureza. E isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil ver aquilo que os outros não veem e compreender. Não é fácil ouvir aquilo que os outros não conseguem ouvir e fazer com aquilo. Não é fácil entrar num sítio bem, ficarmos doentes ou ficarmos bem ou sugados de energia sem perceber porquê. Eu fui aprendendo sozinho. E hoje aprendi exatamente sozinho, ouvindo e procurando conhecimento, e o Reiki para mim foi um grande caminho que me permitiu conhecer outras pessoas sensíveis como eu, porque isto é uma sensibilidade com a qual nós nascemos. E hoje em dia eu dou formação sobre Reiki, e uma das coisas que eu digo sempre é que o Reiki é o caminho da felicidade, porque na verdade nos permite, o Reiki não é espiritismo, o espiritismo não é Reiki, mas tudo é energia, que me permitiu e me permite ainda hoje desenvolver aquilo com que eu nasci, com aquilo que o homem nos acrescenta através das formações e das nossas valências enquanto pessoas que estudam, para poder desenvolver o trabalho que eu desenvolvo. Hoje em dia ajudo pessoas que são como eu, que têm uma particularidade, não diria capacidades especiais, mas extrasensoriais ou mediunidade, a viverem com isso, a conhecerem-se. Ajudo a família a ajudar essas pessoas, porque às vezes essas pessoas precisam de ajuda, os pais ou os filhos ou os maridos ou as esposas precisam de saber o que fazer em determinadas situações, porque para mim tudo é natural, tudo é normal, e o conhecimento e a sabedoria, quando isso acontece, é muito importante. Então, o importante é que as pessoas tenham, de alguma forma, qualidade de vida. O Reiki para mim foi, na verdade, um caminho para descobrir aquilo que eu hoje sou. E o Reiki e todas as outras terapias complementares que eu fui fazendo ao longo do meu percurso até à data de hoje. Certamente não é fácil para ti, quando chega alguém e tu percebes que é uma pessoa que tem diferente, capacidades mais além, transmitir isso, se calhar, a pessoas que, neste caso, os pais que não acreditam ou não estão tem que haver, muito por sim. Às vezes já há essas situações em que eu percebo que o problema da pessoa é tudo menos emocional, porque também sou hipnoterapeuta clínica. Percebo que o problema da pessoa, o problema da criança, o que for, vai para além daquilo que é o dito normal. Tenho que ter esse cuidado, essa inteligência emocional, também essa sabedoria de saber estar e passar a informação sem causar algum desconforto para a pessoa.
mas fazê-la ver que às vezes há situações que vão para além daquilo que a mente humana compreende e daquilo que os nossos olhos veem. E com situações que a própria pessoa vê que eu não tenho como saber, mas que lhes explico o que acontece com eles, eles conseguem compreender que realmente há ali algo que não se explica. E que se calhar, se aprendermos um pouco sobre isso e compreendermos que viver com isso é fácil quando se compreende, e podemos ter qualidade de vida. Então, eu, se sentir essa abertura, eu ensino as pessoas nesse sentido. Alguma vez aconteceu teres uma reação menos positiva quando tentaste passar essa ideia? Eu sou muito cautelosa em relação a isso. Se sinto que não há essa abertura, eu não gosto nem quero ferir suscetibilidades, nem crenças religiosas, nem nada disso. Eu limito-me simplesmente a fazer o meu trabalho e a dizer-lhe que aquilo pode voltar a acontecer, e se acontecer é preciso alguns cuidados, e passo algumas coisas, mas tudo de uma forma muito soft. Não é? E digo-lhe sempre que uma sessão de reiki, uma sessão de cura, sabendo sempre que aquilo vai para além disso, mas que pode ajudar. Claro. Introduzia se calhar aqui a nossa primeira convidada, Joana Paes, psicóloga. Boa noite, Joana. Obrigado por teres aceito o nosso convite e estar aqui presente neste segundo programa. Queria-te perguntar uma coisa. As pessoas têm algum receio ainda sobre este tema das terapias complementares, porque são coisas que não são cientificamente provadas. A ciência também, a grande parte da comunidade médica ainda não aceita, embora o reiki já venha sendo introduzido nos hospitais. Tu, sendo psicóloga, como é que olhas para este fenómeno? Antes de mais, obrigada. Boa noite a todos e boa noite a quem nos está a ver. Obrigada pelo convite e por esta conversa que, sendo tão fluida, acho que vai ser muito produtiva. Eu sou psicóloga clínica, vou-me só fazer aqui uma breve apresentação. Sou membro efetivo da Ordem dos Psicólogos e tirei a minha especialização em Clínica e Saúde. Desde há uns anos, e tendo em conta a minha prática clínica, tanto em contexto de associação com doentes, com pessoas com doença autoimune, ou mesmo em contexto clínico, onde atendo crianças, adultos, adolescentes, os séniores, cruzei-me com alguns utentes que, de alguma forma, começavam aqui a apresentar algumas características que, por muito, através das estratégias, das perspectivas cientificamente validadas e sobre as quais eu me baseava, comecei a ver que havia aqui especificidades, ou seja, aquelas pessoas precisavam de ser aceites, precisavam de ser percebidas como normais e precisavam de estratégias para conseguir se adaptar ao cotidiano. E tenho aqui em mente uma utente que acho que foi o caso que me deu aqui uma grande luz. Depois, mesmo a nível pessoal, também eu pude comprovar o papel das terapias complementares, ou seja, começamos a perceber que há pessoas que têm aqui algum tipo de especificidade e que precisam das duas valências para melhorar. As terapias complementares, que foi a pergunta que me fizeste, porque é que são uma ajuda ou uma ajuda complementar à minha intervenção? Porque vão além daquilo que nós podemos fazer com a mente ou com estratégias específicas. Ou seja, eu posso trabalhar a cognição, posso trabalhar as emoções, mas através da energia posso ter aqui a cereja no topo do bolo. Ou através de hipnose, eu posso recorrer ao meu inconsciente, no qual eu não consigo trabalhar. Ou seja, uma ajuda complementar. Em casos, por exemplo, de depressão, em que podemos mergulhar no inconsciente e conseguimos perceber aquilo que está a causar o trauma e inconscientemente podemos trabalhar esse tipo de situação. Claro. Aqui entrando neste campo da mediunidade, como é que a psicologia, e neste caso a tua pessoa, olhas para esta questão? Sim, eu falo na minha pessoa porque tudo aquilo que eu estou a dizer é a título individual. Eu, tal como já disse várias vezes, eu sou psicóloga, a minha profissão é baseada na ciência, tudo aquilo que eu faço é baseado na ciência. Eu trabalho num sítio e com a LAI que me complementa efetivamente, ou juntas complementamos aqui a ajuda que fazemos às pessoas. Ou seja, não sou eu que faço as terapias complementares e é importante que isto fique esclarecido, porque há pessoas que às vezes misturam as duas coisas. Como eu estava a dizer, a nível da mediunidade,
há pessoas que efetivamente, tendo já recorrido a psicólogos, a psiquiatras, a terem feito outro tipo de intervenções, não conseguiram obter resultados. Porquê? Porque aquilo que elas sentem, aquilo que elas apresentam é extrasensorial, vai além dos olhos. E é interessante perceber que essas pessoas, a partir do momento em que aceitam estas capacidades e conseguem depois transmiti-las ao psicólogo, que as também aceitam como são, conseguem trabalhar este tipo de capacidades além daquilo que é visível. Dou um exemplo. O facto de se sentirem isoladas, o facto de se sentirem tímidas porque ninguém as compreende, ou seja, muitas vezes podem desenvolver ansiedade social, ok? As alterações de humor que muitas vezes são confundidas com bipolaridade. Por isso, é sempre importante fazer um despiste diferencial, perceber aquilo que é psicopatológico daquilo que é uma capacidade extrasensorial. Exatamente, é muito importante isso. Eu queria aqui, só se me permites, fazer Força. aqui uma breve explicação que pode às vezes causar alguma confusão. Terapias complementares não está incluído a mediunidade, Exato. não é? Porque podemos às vezes criar alguma confusão ou algum dissabor em alguém. O Reiki é considerado uma terapia complementar ou alternativa. Para mim é complementar porque vai complementar alguma coisa, não vai substituir nada. Temos a cura reconectiva, barras de Access, etc. A mediunidade é algo que é completamente diferente, que ultrapassa tudo isto. Era só esta breve explicação para quem não tem este conhecimento. Claro. Voltando ao tema, as pessoas falam de mediunidade, muitas não percebem, muitas vão achar que é conversa fiada, porque as pessoas ainda não estão totalmente abertas a este tema, embora cada vez mais haja pessoas abertas e com vontade de saber mais. Uma das questões, e também a lei fala muito isso, só é ajudado quem quer, e tu tocaste aqui num ponto que é essencial, quando a própria pessoa se mentaliza e aceita que o que tem vai para além daquilo que a medicina, que a ciência neste caso pode comprovar. Como é que se consciencializa alguém, como é que tu consciencializavas alguém para essa questão? Primeiro, é um bocadinho ter a noção de que se eu estou em sofrimento e estou a lutar contra aquilo que acontece comigo por causa do medo da crítica social, eu vou continuar a sofrer. A consciencialização que eu não estou sozinho e que provavelmente por isto continua a ser um tema que não é tanto tabu, já não é muito tabu. Já não é tanto. Já começa cada vez mais pessoas a partilharem, já vemos felizmente mais pessoas adeptas das terapias complementares, que eu sei que não tem nada a ver, eu só estou efetivamente a fazer aqui uma ponte. A questão, e muitas vezes nós falando nisto e falando das terapias complementares, uma coisa leva à outra. Uma coisa, é exatamente isso que eu ia dizer. Por isso é que eu estou sempre a correlacionar. O Reiki para mim foi o caminho para chegar. Sim. Não tendo nada a ver, uma coisa leva à outra. Exatamente. Eu, por acaso, acho que associei assim, porque foi num dos cursos que eu aprendi, através, ou seja, foi o Reiki 1, 2, 3 e o único curso específico, aquele de dezembro, que foi muito especial e que para mim, enquanto profissional, observar foi, lá está, foi a cereja no topo do bolo para perceber que sim, há pessoas que são diferentes e eu, enquanto profissional científica, tenho que as entender para as ajudar. Como é que as pessoas podem consciencializar? Exatamente por este caminho, que se procurarem ajuda e partilharem este sofrimento, podem ser ajudadas em questões muito específicas. Falávamos ainda há pouco da confusão com a timidez, a introversão, o isolamento, a ansiedade social, a bipolaridade. Imagina, eu posso dar o exemplo de outro caso, de uma criança que foi diagnosticada com perturbação obsessiva-compulsiva, que efetivamente, ou seja, os critérios correspondiam, mas havia algo mais, ok? Havia algo mais. Claro que toda a minha intervenção foi direcionada nesse sentido, ok? Todas as estratégias foram direcionadas no sentido da perturbação obsessiva-compulsiva, de modo a conseguir cognitivamente, emocionalmente e comportamentalmente lidar com a situação, mas aqueles rabiscos, aqueles pensamentos apareciam porque alguma coisa estava errada. Como é que a criança tem, efetivamente, depois de passar por mim, passar por outra pessoa que a ajuda a lidar com esta capacidade extrasensorial? Se calhar dizer isto vai alertar algumas pessoas que vivam no sofrimento dos pensamentos obsessivos, que se calhar este meu pensamento pode ser descortinado junto de
Claro, ela preenchia os critérios, mas mesmo assim não passam. Continuam a acontecer coisas esquisitas. Então, se calhar, vamos pedir ajuda a uma segunda pessoa, um segundo terapeuta que nos ajude a perceber, efetivamente, se clinicamente já fizemos este diagnóstico diferencial, já intervimos, já fizemos estratégias, o que é que podemos fazer mais? Claro. Lembro às pessoas que nos estão a ouvir, nós estamos a falar de energias e as energias andam aqui no ar. Podem fazer perguntas, podem deixar as vossas dúvidas na caixa de comentários, elas serão expostas aqui e serão solucionadas ou desvendadas. Caso as tenham, estão à vontade, podem utilizar a partir do momento em que se sintam à vontade para isso. Joana, ainda entrando nesse campo, há muitas coisas, como tu dizes e bem, que se confundem. Mesmo muitas pessoas não veem, muitos psicólogos, muitos psiquiatras, não veem aquele algo mais. Como é que se pode fazer, ou o que é que se pode dizer para que não se limitem só, estamos a falar numa questão de ter uma mente aberta, não se limitem só àquilo e perceberem que há algo mais. Isto é uma questão de sensibilidade. Por isso é que eu digo que falo sempre em nome pessoal, ok? E tal como eu disse, eu sou psicóloga, o meu trabalho é científico. Mas se o meu trabalho em conjunto neste gabinete é com a lei, é porque eu respeito e aceito o papel que as terapias complementares podem ter na minha intervenção. Eu própria vejo resultados e as pessoas relatam os resultados, ok? Como é que os outros profissionais podem estar atentos? Já existem profissionais cada vez mais atentos e sensíveis a estas questões. Nós somos um bocadinho formatados ao não julgamento, por isso aceitar aquela pessoa fazer um diagnóstico diferencial, se efetivamente não enquadrar em nenhum quadro psicopatológico, ter esta sensibilidade para encaminhar. Quando psicóloga, eu posso ter provavelmente muitas pessoas que façam este apontar de dedo, mas tu és psicólogo e estás efetivamente a falar de assuntos que não estão cientificamente validados. Eu não estou a trabalhar neles, ou seja, eu estou a trabalhar em conjunto. Eu própria, enquanto psicóloga, cinjo-me à vertente que aprendi, é científica, aquela que estudei. Contudo, reconheço que as terapias complementares ajudam a vida das pessoas e que quem tem capacidades extrasensoriais e que tem capacidades além daquilo que nós vemos e que está explicado nos livros, também devem ser ajudadas como tal e não serem medicadas para a vida toda. Exatamente. É isso mesmo. Qualidade de vida. Se alguma de vocês lá, e tu, Sónia, já vou a ti, se alguém quiser intervir, estão à vontade. Vamos fazer disto uma conversa normal. Eu já trabalho nisto há muitos anos, tenho vivenciado casos extraordinários e reparei realmente aquilo que tu dizes. Eu vi pessoas completamente dopadas, com vidas em modo de sobrevivência, porque não é só a pessoa, mas sim tudo aquilo que envolve, toda a envolvência familiar. Muitas pessoas em modo de sobrevivência que, quando percebi que realmente havia ali algo mais, simplesmente porque se permitiram vivenciar uma consulta ou uma sessão, eu comecei-lhes a mostrar uma luz ao fundo do túnel. E sempre que há pessoas que estão medicadas, os médicos existem mesmo para isso, para fazer desmames quando necessários, mas para isso as pessoas têm que se começar a conhecer e a mudar comportamentos, a mudar atitudes e a mudar a forma como se conheciam e como se vão conhecer a partir de agora. Novas estratégias, novas formas de ver a vida muito positiva e essencialmente de se conhecerem. Porque é que eu sinto isto? Porque é que todos os dias eu tenho a sensação de que está aqui alguém ao meu lado? Se for ao médico, claro, ele vai ser medicado, não é? Porque isso é um problema psicológico, mas pode não ser. E tenho visto muitas pessoas a recuperarem qualidade de vida, pessoas que hoje em dia ajudam pessoas, porque já passaram pelo processo. E, acima de tudo, é as pessoas terem a possibilidade e a oportunidade de viverem dignamente, de uma forma tranquila. Eu sei que quando se fala de energias, e infelizmente nos últimos dias vimos casos, essencialmente aquela menina, coisas, prontos, que deturpam todo um trabalho que pode ser digno,
Há situações que deturpam coisas que poderiam ser evitadas, e quando o ser humano tem a possibilidade de perceber e de compreender que para além dos olhos existe algo mais e que lidar com isso é muito fácil, não é preciso grandes magias, não é nada disso, é só conhecer-se e perceber que há uma forma limpa de viver e de serem pessoas iguais às outras, porque somos iguais aos outros, apenas diferentes, é uma característica, apenas isso. É como eu digo nas formações, é como ter os olhos azuis ou castanhos. Ser assim para mim é exatamente igual àquilo que tu és, que tu és, que tu és. Eu sou assim. Todos nós temos as nossas características. Então, ver pessoas que passam por mim e por outras pessoas que estão como eu, ganharem vida, não é? Por exemplo, casos que nós temos em comum, que perceber que, puxa, aquela pessoa está de volta à vida, e porque poderia ter sido eu, não é? Poderia ter sido um dos meus, e eu tive a facilidade de crescer saudável e de nunca me doparem, mas eu podia estar no lado daquelas pessoas, não é? Era isso que eu queria dizer, é importante o ambiente em que se cresce. Desculpem-me se é que eu falo, isto é uma emoção muito grande. Por exemplo, o ambiente em que se cresce, se for um ambiente estruturado, o ambiente onde reina a inteligência emocional, a aceitação, empatia, valores, essa pessoa consegue efetivamente trabalhar aquilo que a Lai falava, o autoconhecimento, o perceber que eu sou assim, eu aceito-me como sou, eu tenho que lidar com as minhas capacidades e depois lidar com a crítica social que se aceitam. Aceitam, se não aceitam, é meu, eu guardo, eu lido. Exatamente. E partilho com quem eu quero. Casos, e aqui partilho de modo muito anónimo, de crianças que trabalhavam medos. Não conseguiam. Para além de termos aqui, se calhar, uma vinculação excessiva, uma sobreproteção por causa da figura materna que entendia o filho, tínhamos uma criança que tinha muitos medos. Não havia maneira de a colocar. Ela conseguiu durante um tempo dormir sozinha, mas rapidamente voltava de novo. Porquê? Porque à medida que crescia, estas capacidades começavam a desenvolver-se. Então, tínhamos aqui desafios. A Joana ouvia, a Joana desenhava, a Joana trabalhava. Utilizei, Johnny, todas as estratégias da terapia cognitivo-comportamental, terceira geração, todas. Fui a várias vertentes, discuti casos com colegas. A mãe procurou a Lai, o caso está resolvido. Já dorme sozinho. Já dorme sozinho e consegue efetivamente perceber aquilo que se passa. Ou se porque ainda ela não agora consegue, compreende o que é que acontecia, de onde é que vinham os medos dele, o que é que ele sentia, porque ele falou com uma pessoa que já passou por isso. E que lhe ensinei as minhas estratégias, de uma forma muito tranquila e muito simples. E quando uma criança se compreende e percebe que há alguém que também é assim e que também conseguiu, então ele também vai conseguir. E porquê é que este trabalho é complementar? Porque ele tem as estratégias da parte da psicologia, cognitivo-comportamentais, tem efetivamente as estratégias de gestão e controle emocional, estratégias de assertividade, competências sociais. Tem uma mãe que efetivamente já trabalhou esta questão da desvinculação ou de vinculação segura, e temos uma família feliz. Exatamente. Que se conhece agora. Exatamente. E foi complementar, porque cada uma trabalhou a sua vertente e tudo se complementou. Ok? E é aqui que vem esta essência. Ou então pessoas que estão em depressão major, altamente medicadas, com um trauma de um luto, se calhar, dos 5, 6 anos, que está a interferir agora, e através da hipnose conseguimos trabalhar. Uma traz informação à outra. Conseguimos resultados muito bons. Nas últimas semanas. Muito bons. E acho que é isto que nos prova de que sim, esta complementariedade traz felicidade e qualidade de vida às pessoas, seja em que vertente for. Não importa de onde vem a cura, o importante é que a pessoa seja curada. Não há mais nem menos. Exatamente. É o que é. É o que é. Sónia, boa noite. Vamos introduzir na conversa. É o microfone. É o microfone. É muita energia. Vamos à segunda tentativa. Sónia, boa noite. Obrigado por teres acedido ao nosso convite para estares aqui. Fala-nos um pouquinho de ti. Tu tens mediunidade, não foi fácil para ti o início do caminho. Fala-nos um pouquinho sobre isso. O
início deste caminho começou há 11 anos atrás. Eu tinha 37 anos. Eu sempre me sentia uma pessoa um pouco diferente, mais sensível, se calhar, do que as outras pessoas, do que as minhas amigas quando éramos pequeninas. Sempre me sentia uma pessoa muito sozinha, muito, não digo desamparada, porque eu nunca fui desamparada pelos meus pais, mas lutava sempre sozinha, chorava sozinha, porque achava que ninguém me compreendia, ninguém conseguia perceber aquilo que eu sentia dentro de mim. E as primeiras vezes que aconteceram as incorporações foram momentos terríveis, de um medo imenso. É importante imenso. falar sobre isso. Eu não sabia explicar o que é que me estava a acontecer. Eu só dizia ao meu marido, por favor, manda-o embora, por favor, manda-o embora, eu não quero, e eu não sabia explicar o que estava a acontecer. Passei por muitas pessoas que me tentaram ajudar, que me ensinaram algumas coisas que eu ainda hoje uso, e eu agradeço, porque elas ensinaram-me O que sabiam. o que sabiam e o que estava ao alcance delas. Mas foi muito desgastante, porque durante anos isto acontecia-me praticamente todos os dias. Geralmente à noite, na hora do jantar, antes do jantar, depois do jantar. E era difícil perceber o que estava a acontecer, o que é que eu tinha que fazer, o que é que o meu marido podia fazer para me ajudar. Até que em 2016, há 6 anos, eu fiquei desempregada. A minha mãe ainda era viva nessa altura, estava doente, sempre foi uma pessoa doente, e eu tentava, tudo por tudo, arranjar alguém que a ajudasse, que lhe minimizasse o sofrimento. E marquei uma consulta na LAI para ela, através de uma menina conhecida da LAI também. E na altura eu não tinha emprego ainda e fui com os meus pais. E ela tratou da minha mãe e só me disse assim, mas tu é que precisas de vir cá. Eu disse, está bem, mas ficou por ali. E passado 2 ou 3 meses eu levei o meu filho à LAI, que é um menino sensível também. Ele acha que não, mas eu sei que é. E a LAI tratou do meu filho. E disse, mas tu é que precisavas de vir cá. E pronto, e passado algum tempo, depois de muito desgaste físico, emocional, de achar que era eu que estava maluca, que eu é que ouvia vozes, via pessoas, sentia coisas que não conseguia explicar. Entrar num sítio e ter vontade de fugir. E não estar a acontecer nada, que tu olhavas à volta e dizias, mas isto está um ambiente normal. Até que cheguei às mãos da LAI. Pronto, e pude começar a compreender aquilo que sou. Ela ensinou-me tudo o que sabe, tudo o que pode para me ajudar. Tenho feito as formações, ou seja, eu já tinha o nível 1 e o nível 2 de Reiki, não com a LAI, mas depois fiz o nível 3. E esta capacidade, digamos assim, tem-se vindo a desenvolver. Agora, felizmente, eu não sinto o medo que eu sentia. Como eu disse no outro dia, há uns anos nunca imaginei ser aquilo que sou hoje. Nunca imaginei, porque eu achei que ia viver o resto da vida atormentada, a sofrer, com medo que me acontecesse, porque geralmente acontecia-me em casa, mas eu tinha muito medo que me acontecesse no meu emprego, por exemplo. Como é que tu conseguias controlar essas questões? Um bocado mal. Havia uma amiga minha, quando eu estava ainda no outro emprego, que sabia desta situação, e quando eu me começava a sentir mal, eu simplesmente telefonava-lhe e dizia-lhe, anda comigo lá fora. Pronto, e eu ia lá fora um bocadinho, apanhava ar, se conseguisse rezava um bocadinho, respirava fundo e depois continuava. O que eu mais pedia aos meus guias, na altura eu não sabia bem se eram os meus guias, eu chamava os meus anjos da guarda, pronto. O que eu mais pedia era, por favor, que não me aconteça no meu emprego. Precisamente porque isto não é falado,
agora começa a ser mais falado, mais conhecido, mas a maior parte das pessoas não compreende, porque compreender uma coisa que nós não vemos é muito difícil. E tem sido várias batalhas, digamos assim, ao longo destes anos. Eu agora venho sempre uma vez por mês, venho, como eu costumo dizer, recarregar as minhas baterias. E nas últimas sessões eu, pura e simplesmente, já não incorporei, coisa que eu achei que nunca ia acontecer. Porque eu entrava naquela porta e sentia-me mal. Uma das vezes que vinha com a minha filha ao lado e incorporei a conduzir. Foi dos dias que eu mais tive medo em toda a minha vida. E só pedi a Deus para conseguir chegar aqui e estacionar. E chegar cá em cima. E cheguei, pronto. E tudo se resolveu. Mas não é fácil. Mas é possível. Claro. Para isto tudo ajudou, e como também a Joana estava a falar e como a Lei já falou, ajudou muito a compreensão das pessoas que são mais chegadas. Claro que ajudou, foi essencial. Inicialmente os meus pais, o meu marido, a minha filha ainda era muito pequena na altura, mas rapidamente percebeu que se passava ali alguma coisa fora do normal, digamos assim. O meu pai teve uma conversa com ela muito simples e ela compreendeu e já me ajudou algumas vezes, agora já com mais idade, mais velhinha, uma senhora agora, mas sim, foi essencial. E, como diz a lei, eu sou um barco e preciso de um barqueiro, e o meu marido tem sido o meu barqueiro, que me tem ajudado nos momentos mais difíceis, porque há dias muito difíceis, mas é possível. Hoje sou mais forte, sou mais feliz e estou a dar a cara para poder ajudar e dizer às pessoas que não estão sozinhas e que não são malucas e que existem outras pessoas como elas e que sentem coisas diferentes, se calhar só sentimos a mais, temos uma sensibilidade acrescida, pronto, mas que pode ser trabalhada e pode ser ajudada e pronto, estamos cá para continuar até que Deus queira. És feliz agora? Sim, sou. Gostas de ser quem és? Gosto muito de ser quem sou. Espero ser cada dia melhor. Só peço a Deus que me ajude a ser todos os dias melhor. Não sou perfeita, não sou. Ninguém é. Se cá estamos a cumprir uma missão. Estamos para nos aperfeiçoarmos. Mas sim, graças a ti. Posso só fazer uma pergunta? Se pudesses escolher viveres com o que tens ou sem isso, o que é que escolherias? Escolhi viver com isto. Porque agora sabes. Sei, e porque tenho uma benção muito grande. Não tenho a minha mãe na terra, mas tenho a minha mãe sempre comigo. Isso é qualquer coisa. E isso, acredito que muita gente gostasse de ouvir os seus, sentir os seus. E eu tenho essa felicidade. Isso é muito bom. Sónia, já voltámos a ti. Posso só fazer aqui um breve parêntese, porque podem, quem não compreender e não tiver conhecimentos sobre estes assuntos, pode não compreender na totalidade aquilo que é a Sónia. Afinal, o que é a Sónia? Sim, essa por acaso era uma das questões que eu te ia fazer, mas podes fazer já esse esclarecimento. A Sónia é, na verdade, a Sónia é uma pessoa muito especial, mesmo muito especial, não enquanto pessoa, mas enquanto ser na sua totalidade. Ela é médium de incorporação. Ela incorpora energias. Quem nos está a ouvir e acredita, nós aceitamos. Quem está a ouvir não acredita, nós aceitamos na mesma. É o que é. É aquilo que ela é. Quando se é médium de incorporação e não se sabe o que é que se é, porque é que isto acontece, o que fazer quando isto acontece, é viver literalmente em modo de sobrevivência. Quando, na verdade, quando o conhecimento é passado de uma forma saudável,
e aqui é muito importante, saudável e com honestidade, a família, a pessoa pode ter e consegue ter qualidade de vida, mais ainda. Onde essa pessoa estiver, aquilo que ela desenvolver ao longo da vida, independentemente se é médico, enfermeiro, juiz, empregada de limpeza, não importa a profissão, aquela pessoa vai ter sempre, no sítio onde ela estiver, algo de bom para dar ao próximo. E então é muito importante que a pessoa se conheça. E é aquilo que tu hoje em dia sabes o que és, porque é que és, o que fazer com aquilo que és e ser, acima de tudo, feliz com aquilo que és. E eu sou agradecida pela confiança e como eu, muitas outras pessoas existem. Eu não estou a falar aqui em nome da LAI, não é a LAI que é especial, somos todos especiais. Eu estou a dar a cara, como vocês também estão a dar a cara, é de muita responsabilidade aquilo que nós os quatro estamos a fazer, mas é uma oportunidade para que outras pessoas se possam conhecer e, acima de tudo, é uma semente que está a ser colocada para que as pessoas possam procurar conhecimentos, procurar compreender. Não é? Porque um dia podem viver uma situação destas, pode acontecer. Joana, passando para ti, e depois de ouvir aqui o testemunho da Sónia, se te caísse no consultório, se te chegasse ao consultório um caso destes, como é que tu olhavas para ele numa primeira instância? Lá está, tinha que fazer aqui um bom diagnóstico diferencial, perceber onde é que isto tocava, uma perturbação de humor, uma psicose, uma esquizofrenia, teria que fazer aqui um diagnóstico diferencial. A partir do momento em que não fosse, ou seja, que os critérios não fossem cumpridos ou que a intervenção não tivesse a resultar, encaminhava. Mas neste momento, e tendo em conta a minha prática, eu provavelmente assim que recebesse, tendo em conta a descrição da Sónia, eu encaminharia logo para a lei. Porquê? Porque sei que teria aqui um aconselhamento mais específico, ou seja, aquilo que eu conheço da história da Sónia, o que acontecia, não enquadrava aqui um quadro, ok? Porquê? Porque estamos a falar, ou podemos fazer a semelhança àquele caso que eu falava dos pensamentos, os rabiscos, eram pensamentos obsessivos naquele momento, naquele quarto, virado para aquela parede. Ou efetivamente, mediante alguma situação, ou seja, não era repetitivo. Os critérios a nível científico não eram correspondidos. E a história dela, quando contada, percebemos que se calhar a minha explicação não era suficiente, era necessário aqui um encaminhamento. Há uma coisa muito importante que eu gostava de acrescentar, o impacto que isto tem na família. A Sónia falou do medo, do sofrimento, da agonia, da tristeza, da solidão. Para uma pessoa que tem uma família e filhos, como é que é? Como é que lidam os filhos com isto? Os filhos recebem uma explicação, mas será que entenderam? Como é que os filhos se vão comportar para evitar passarem pelo mesmo episódio que a mãe? Será que vão criar aqui algum tipo de perturbação? É muito importante nós percebermos aquilo que estamos a viver e de que modo é que isto também pode impactar a nossa família próxima. Exato. Ok? Claro. Joana, há pouco falávamos também aqui numa vertente que não é muito usada cá em Portugal, que tu falaste, que é na parapsicologia. Desenvolve-me um pouco sobre este assunto, o que é que se pode fazer para essa especialidade ser mais premente aqui em Portugal? Ou seja, a parapsicologia não é muito usada em Portugal, especificamente. Se é, eu desconheço, não é nenhuma especialidade da ordem dos psicólogos, sei que é mais desenvolvida no estrangeiro. Um parapsicólogo difere do psicólogo, a meu conhecimento, e ajuda efetivamente as pessoas a conseguirem lidar com estas capacidades extrasensoriais. Este é um conceito, lá está, dentro desta vertente, que tenta explorar aqui um bocadinho mais. Isto é a minha leitura um bocadinho superficial sobre o conceito a nível dos mídia. Mas aqui em Portugal eu não conhecia esse termo, provavelmente pode existir, mas foca-se exatamente nesta vertente, em capacidades extrasensoriais que não estão efetivamente explicados na psicologia, mas um parapsicólogo difere de um psicólogo. Claro, até porque no fundo este é um tema, foi sempre muito fechado, um tema só agora está a ser mais aberto, mas é um tema que quase desde o início dos tempos que se fala. Grandes escritores, grandes médicos
em anos, desenvolver começam a desenvolver os sonhos, no caso do Jung, do Freud, Sim. e estas questões noutras também, noutros nomes do antigamente, por assim dizer. Ou seja, são dois autores que começaram a perceber que as neuroses, ou nas mulheres que tinham traumas sexuais, nem todas podiam só ter traumas sexuais ou perversões. Havia algo mais. Jung também explorou aqui a sensitividade. E já começamos a ter psicólogos a estudar as pessoas altamente sensíveis e a começar a distinguir a introversão, a timidez, a ansiedade social, e de que forma é que devem ser feitas adaptações à rotina da pessoa para que ela se consiga encaixar. Isto para mim é um alerta àquelas pessoas que de alguma forma têm vergonha, que têm medo de procurar ajuda, conseguem se identificar, por exemplo, com algum tipo de artigo e depois conseguem procurar ajuda. Acho que estamos, através destes psicólogos que se interessam por estas vertentes, e digo se calhar as pessoas que seguem mais Freud, Jung, ou seja, conseguem ir de alguma forma começar a desenvolver outro tipo de investigações. Lá está, eu não desenvolvendo a investigação compreendo, aceito e trabalho juntamente com a LAI. Somos mais ou menos. Somos assim um Freud. Uma mistura de Freud. Sónia, voltava a ti para falar um pouco aqui das tuas experiências. Como a Lai disse, como tu disseste, és médium de incorporação. Há pouco contaste a história de quando te dirigias para cá, que incorporaste enquanto conduzias. Tens noção do que te está a acontecer? Tenho perfeita noção. Há uma Lembro-me luta de interior tudo. contra a energia que está sim, a querer... uma luta enorme, imensa, porque eu digo que não quero, mas a certa altura, em determinados casos, acaba por acontecer. Agora muito menos, é mesmo muito menos frequente. No passado era muito difícil eu conseguir impor, digamos assim, A tua vontade. a minha vontade. Era como se tomassem conta e eu não tivesse voto na matéria, digamos assim. E as coisas aconteciam. Pronto. Às vezes coisas muito boas também. Não são só coisas más. Até porque muitos dos que me procuravam, e às vezes procuram, são só almas em sofrimento e que precisam de um bocadinho de carinho, de uma oração e de um bocadinho de luz para seguirem o seu caminho. Mas tu conseguias fazer essa distinção? Agora consegues? Agora Mas conseguias? consigo, no início não conseguia. Agora consigo, sim, e percebo e muitas vezes agora não é preciso incorporarem para que eu as ajude. Percebes? É muito mais fácil. Eu posso só acrescentar uma coisa, porque a Sónia estava a falar e eu efetivamente estava aqui. Volta-me a dizer uma coisa. Muitas vezes este discurso é confundido com transtorno dissociativo de personalidade. É verdade. Eu tinha que dizer isto porque Mas é verdade. para alertar. Porque neste caso nós sabemos que não é. Há casos em que pode ser e temos que fazer sempre aqui uma ponte. E nisto eu sei que ela é altamente sensível e encaminha logo para a psiquiatria. E quando me falam do transtorno dissociativo de personalidade, há questões básicas que nós podemos fazer e perceber em que contextos é que acontece, como é que acontece, exatamente por isto. É um alerta só para as pessoas efetivamente procurarem ajuda para perceber se é psicopatológico ou se efetivamente é uma capacidade. Não, Mas foi isso é muito um importante. esclarecimento importante, porque essa também, as perguntas vão surgindo, e essa era uma das questões, porque isto gera sempre uma dupla forma de ver as coisas, consoante a crença ou não da pessoa no tema. Sónia, antes de voltar a ti, deixa-me só relembrar, para as pessoas fazerem questões, quem nos está a ver pode fazer questões, pode fazer perguntas, pode participar, se tiver alguma dúvida, alguma situação que queira partilhar aqui com o nosso painel, pode colocar. Nós estamos aqui para responder. Partilhem também o direto para chegar a mais pessoas, porque nunca se sabe onde é que está alguém que possa precisar de ajuda. Sónia, só para terminarmos este tema, portanto, tu tens sempre noção do que te está a acontecer? Tenho sempre noção do que me está a acontecer. Lembro-me sempre, geralmente, de tudo. Ou seja, como é que eu hei de dizer isto? Imagina que eu recebi uma mensagem, recebi uma entidade que
traz uma mensagem e que diz, olha, tens que ir ao médico, ou tens que, sei lá, tens que ir a uma missa, tens que fazer isto ou tens que fazer aquilo. Há uma coisa que eu sinto, inicialmente eu fixava os pormenores todos e agora não. Eu fixo aquilo que é essencial e aquilo que tem que ficar. Acho que é uma forma mais leve de viver isto que eu sou, não é? Porque eu ficava extremamente cansada sempre, porque eram todos os dias, às vezes era meia hora, às vezes era uma hora, dias e meses seguidos. Portanto, a minha parte física também estava muito abalada, a minha parte emocional, logicamente, não é? E a parte espiritual que estava a ser construída e que está a ser construída, porque nós estamos sempre em crescimento, não é? É diferente agora, mas crescer custa e dói, mas também sara e também cura. E já não vivias sem isso? Não. Acho que já não era a mesma pessoa. Olá, isto é algo, quando não bem compreendido pela própria pessoa, pode afetar e pode levar por caminhos pantanosos, por assim dizer. Pantanosos, perigosos e às vezes sem saída. Não é? Quando a pessoa não se aceita, primeiro pode e com certeza vai desenvolver quadros de psicoses também, porque vai acabar por afetar a parte emocional e mental pelo desgaste e pela negação que vivem constantemente e pelo sofrimento em que vive, porque vive aquilo que não quer viver, sente-se completamente incompreendida, como se não fizesse parte de cá. Podem entrar em adições, podem tentar o suicídio porque simplesmente não se encaixam em lado nenhum. E depois também há aquelas situações em que as pessoas querem ser tão especiais e acham que são especiais, quando na verdade é tudo mental. E aí eu digo sempre, aconselho a procurar alguém nesta área, um psiquiatra, um psicólogo, porque aí há coisas que têm que ser limadas, não é? Tem que haver uma consciência muito grande sobre estes trabalhos, sobre o trabalho que nós desenvolvemos, quer seja na área da saúde, quer seja nestas áreas complementares. E quando nós temos à nossa frente alguém que é médio de incorporação, médium é sempre um meio de comunicação de algo para algo. Ela recebe, a Sónia recebe energias, entidades, aquilo que cada um de nós lhe quiser chamar. Eu gosto de falar em energias por causa menos impacto. Ela recebe essas informações. Há uma informação. Quando colocada em prática, é sempre assim. Vai melhorar a vida dela, de alguém, não é? Agora, clinicamente, eu diria que isto era um quadro de esquizofrenia, se calhar. E há esquizofrénicos, dupla personalidade, sei lá, muitas coisas. Quando, na verdade, no caso da Sónia, e no caso da Sónia há imensas pessoas assim, não é? São casos espirituais que, quando ajudados, a cada dia ela vai ser uma pessoa melhor. A cada dia ela se vai sentir melhor. A cada dia, aquilo que eu te disse no início, há uns tempos grandes atrás, que é aquilo que tu és hoje, um dia tu vais ver que tu vais continuar a ser a mesma pessoa, mas sem esse sofrimento, que é o que está a acontecer. Porquê? Porque se foi comigo, é com ela. Tudo aquilo que eu uso em mim, e não sei porque é que está, eu também faço parte desse mundo que não se vê, mas que existe, e que quando estou com alguém, realmente recebo informações daquilo que eu faço, daquilo que eu digo, daquilo que é, e vai tudo certo, não é? Posso não dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, mas digo assim. E depois, neste mundo, há tudo. Sim, muitas vezes também a questão passa por aí. As pessoas normalmente procuram ou tentam procurar quem lhes diga aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que de facto precisam de ouvir, que é uma grande diferença. Exatamente. Nós temos que ser sinceros connosco, temos que ser verdadeiros connosco para poder passar a verdade ao outro. Eu nunca passo a mão na cabeça de ninguém, eu digo sempre aquilo que eu sinto que devo dizer, não aquilo que a pessoa quer ouvir. Mesmo que à minha frente isto acontece comigo, e com certeza acontece com imensas pessoas, há pessoas que vêm com segundas intenções, há pessoas que vêm para perceber se nós somos verdadeiros ou falsos, há pessoas que nos vêm testar à prova. Eu percebo isso
mas mantenho sempre a minha dignidade. Eu não digo sempre, um caso que eu tive, realmente achei extraordinário pagarem uma consulta só para ter o prazer de mentir à minha frente. Eu deixei a pessoa dizer tudo o que ela queria e eu percebi perfeitamente que ela estava a mentir. Eu fiz a minha parte e fiz o melhor eu sei fazer e no fim a pessoa pagou porque mentiu, mas são escolhas. Então, é muito importante que olhem para estas terapias complementares com respeito. É muito importante que olhem para estas pessoas que são médios de inculpação, que são sensitivos, que têm mediunidade com respeito. E aqui não estamos a falar de bruxaria, estamos a falar de capacidades extrasensoriais. Pessoas que, por alguma razão, nasceram com uma capacidade de conectar-se com algo que existe. Digamos que é uma espécie de portal. Talvez, e podem do outro lado dizer assim, mas se nascem com essas capacidades, não poderiam adivinhar as coisas? Não adivinhamos as coisas, senão o mundo não estaria em guerra como está, o Covid não teria aparecido. Nós estamos a passar e o ser humano tem que passar determinadas provações. Isto é algo individual de cada ser. Que não sabemos tudo, sabemos aquilo que temos que saber a cada momento da vida. Isto não é uma bola de cristal, é algo que simplesmente flui no momento. Muito bem. Lai, temos aqui, Lai, Sónia, Joana, se estiverem à vontade para responder, temos aqui uma primeira pergunta da Manuela Santos, que refere que disseram-lhe a ela que não devemos deixar incorporar sabendo controlar as energias. Será assim? Não somos nós que mandamos. Se a pessoa tiver que incorporar, ela vai incorporar. A questão é se a pessoa tem o conhecimento para dominar o seu próprio corpo. Se a pessoa tem esse conhecimento, que a Sónia tem agora esse conhecimento, ela recebe a informação, ela ajuda a energia, o corpo dela mantém-se exatamente igual. Sónia, queres acrescentar alguma coisa? É exatamente isso. Exatamente isso. E conforme eu disse no início, era praticamente impossível. Eu simplesmente não conseguia. Era muito mais forte que eu. E dizer, temos que controlar, nós não controlamos nada. É simples assim. É o que é. É, E verdade. há um trabalho que é feito, que a Sónia sabe agora como pensar, como agir naquele momento. Se o marido estiver próximo, o marido também sabe o que há de fazer para evitar que o corpo dela, físico, se desgaste, porque uma incorporação gasta energia vital, gasta energia espiritual, gasta energia emocional, gasta a energia do corpo dela. Se nós pudermos evitar com todos os conhecimentos que temos, tanto melhor. Porquê? Porque vamos poupá-la a ela e ao mesmo tempo ajudamos a energia. Porque aqui todos precisam de ajuda, quer um lado, quer do outro. Claro. Olá, há pouco falaste aqui numa questão, muitas pessoas têm a sensibilidade, mas outras é só mental. Sim, o grande Vai de segredo, encontro também a outra frase que tu usas muito, qual é? que é, há uns que são e os que dizem que Há são. muitos que querem ser, muitos estudam para ser, muitos dizem que são, mas poucos são os que são. Porque isto tem que nascer connosco e a grande capacidade do médium é saber o que é intuição e o que é ilusão. Porque é um fio muito fino entre estas duas partes. Porque a partir do momento em que a mente entra, é a mente que cria a informação. Logo não é espiritual, é mental. Como fazer essa distinção? É um processo de grande aprendizagem. Aí é que se vê quem é verdadeiramente médium. O que é mental, o que é espiritual. Quando se é espiritual, a mente não funciona aqui. É tudo mesmo o coração que faz. É o coração que trabalha. É a alma que trabalha. A mente aqui não cria informação. Porque a partir do momento em que a mente entra, a mente tem informação desde que nascemos. Ela vê filmes, ela ouve histórias, ela ouve relatos, ela viveu situações que vai conjugar aquela informação toda e vai criar uma ilusão daquilo que a pessoa se calhar quer que aconteça. Mas um verdadeiro médium é aquele que tem a capacidade de desligar a mente. Trabalha apenas com a alma. Isso é algo que não se aprende, isso nasce connosco e desenvolve-se de uma forma natural. Exato.
Há pouco também falámos aqui, e tu tocaste nesse tema, de um caso muito mediático que aconteceu agora, Sim, em que foi noticiado nos meios de comunicação nacionais, infelizmente. foi falado de bruxaria, foi falado disto e daquilo. Como é que se pode ensinar as pessoas a fazer essa separação? Há bons profissionais em tudo e maus profissionais em todas as áreas, no jornalismo, no desporto, na psicologia, nas terapias complementares. Mas como é que se pode fazer essa diferenciação nas pessoas, para as pessoas perceberem que nem tudo é mentira e que nem tudo é verdade também? É verdade. Aqui é tudo uma questão de escolha. Cada um faz aquilo que quer e eu respeito tudo aquilo que as pessoas quiserem fazer. Tudo. Aqui falo só em nome pessoal, falo em nome da lei e acho que cada um deve procurar aquilo que quer procurar. Mas aqui é preciso haver uma questão de consciência. E tem que haver uma questão de consciência que muitas pessoas sofrem porque simplesmente não querem mudar o comportamento delas. Muitas pessoas procuram prender alguém a elas quando nós não podemos prender ninguém. Há o livre-arbítrio, há o direito de escolha. Não é? Então é tudo uma consciencialização. A parte energética existe a partir do momento em que eu sou um ser pensante. A partir do momento em que eu penso, eu emano vibrações. A minha mente cria frequências, cria energia. Tudo que eu penso sobre ti, tu sobre mim, nós recebemos essa energia. Não é? Então tem que haver esta consciencialização e falarmos sobre isto de uma forma saudável, de que na verdade tudo é energia. E que todos nós, temos dentro de nós um grande poder de cura. Todos. Mesmo que a pessoa não nasça com essas faculdades extrasensoriais ou capacidades extrasensoriais, mas todos temos energia. Todos temos a possibilidade e a força do amor, do querer bem ou querer menos bem, estar feliz ou estar triste, tudo isso é energia, não é? Então a energia começa desde que nascemos. Então quando nós aprendemos a usar tudo num sentido positivo, a respeitar o próximo, a cuidar de nós, a procurar fazer o melhor que nós podemos por nós, pelos outros e pelo próprio planeta, nós estamos a criar uma frequência energética muito boa. Quando nós temos a capacidade de calçar o lugar do sapato do outro sem ocupar o lugar dele. Então, tudo isso desenvolve grandes capacidades energéticas dentro de nós. Nós tornamos a cada dia pessoas melhores e que quando há uma mediunidade adormecida, ela é despertada pelo amor. Então, se calhar, se as pessoas viverem numa consciência mais plena de que há realmente algo que nós podemos desenvolver também dentro de nós, não há necessidade de procurar determinadas coisas. Continua a respeitar quem faz. É tudo uma questão de escolha. Mas eu dou sempre este conselho. Enquanto nós estamos deste lado, nós estamos a criar o lugar que vamos ocupar quando formos embora. Então tem que haver muito esta consciência. O que é que eu quero fazer com a minha vida hoje? Então isso também é energia, não é? Então, tudo na vida é mesmo energia. Aquilo que nós estamos a fazer aqui é energia. E depois há aquelas pessoas que vão mais além. Há aquelas pessoas que ouvem, que é a capacidade da clareaudiência. Há aquelas pessoas que veem aquilo que se calhar tu neste momento não vês, ou eu não vejo, ou vejo, ou tu vês, que é o ver para além de a capacidade de clarividência. Há as premonições, há a capacidade de pegares uma caneta e escrever sem saber que escreves, mas tens ali algo que te vai ajudar a ti ou vai ajudar a outra pessoa. Então tudo isso são capacidades maravilhosas que podem brotar de dentro de nós, que se calhar muitos têm, nem fazem ideia, mas que através de uma vida saudável, sadia, positiva, isso pode vir à superfície e não há necessidade de entrar por caminhos apertados, com todo respeito. Quem entra tem todo o direito. É tudo uma questão de escolha. Claro. Na vida sempre existiu. Eu sou transmontana e sempre ouvi a minha bisavó dizer assim: minha filha, Deus deixou algumas coisas no mundo. Olha, o dia e a noite, o bem e o mal. Sempre foi, sempre será. Cabe-nos a cada um de nós, dentro das nossas escolhas de vida, seguir um dos caminhos. Muito bem, estamos a caminhar para o fim deste programa. Lembrava a quem nos está a ver e a ouvir que podem fazer perguntas, podem deixar sugestões e dúvidas que queiram ver esclarecidas neste ou nos próximos programas que iremos ter. Temos aqui vários temas já interessantes. Falaste aqui de várias percepções extrasensoriais de mediunidade, a clarividência, a clareaudiência,
Podemos desenvolver isso também num outro programa, assim como os caminhos menos saudáveis, que as pessoas que não aceitam aquilo que são, podem Sim, nós podem podemos tomar. aqui desenvolver adições como as drogas, o álcool, às vezes para esquecer determinadas coisas que estão sempre a ver, aquele pensamento que vem sempre, porque há pensamentos ruminantes. Eu sou hipnoterapeuta clínica e tu também trabalhas com isso, não é? Há pensamentos ruminantes, que eles existem por um fator emocional e mental, mas também existe por um fator espiritual. O que é o quê? Não é? E que nos podem levar, que podem, porque já presenciei, tenho pessoas assim, que entraram por caminhos difíceis, de drogas, pelo álcool, beber para esquecer, é uma frase clichê, mas que se ajusta infelizmente a muitas pessoas. E há sofrimentos. Eu posso vos dizer que eu tive uma miúda que já foi há muitos anos, ela chegou com a mãe e eu reparei que ela tinha a camisola até a metade das mãos e percebi, pronto, por aquilo que me é permitido ser, que ela se cortava. E pedi-lhe para ela subir a camisola, porque estava calor, e percebi que ela puxou mais para baixo, não é? E pedi depois para ficar sozinha com ela, e realmente a dor emocional dela sentir coisas que tinha vergonha de falar, porque iam dizer que ela era maluca, a dor emocional que ela tinha era tanta que ela começou a aliviar a dor emocional através da dor física. Isso é uma patologia, segundo a ciência, mas que foi provocada por algo que, na verdade, a ciência não explica, mas que a ciência é dar um diagnóstico. Não estou a dizer que tudo é espiritual, nem tudo é ciência, mas tudo é energia, não é? São pessoas. E se a ciência entender efetivamente a causa, pode ajudar, porque nesse caso, sendo despoltado por algo Vai espiritual, gerar um problema emocional. exatamente, Vai temos gerar. aqui automutilação, comportamento autolesivo, e muitas vezes isto costuma criar aqui algum tipo de, como é que eu ia te explicar, no caso desta pessoa pode efetivamente ter aqui algum tipo de problemas a nível da identidade, rejeitar depois quem é e passar por um processo muito complicado a nível emocional. Muito. E de autoconhecimento. Porquê? Porque de tal forma, não compreendendo aquilo que lhe acontece, rejeita, e ao rejeitar pode efetivamente prejudicar-se a nível da identidade. Se acho que estamos a falar da mesma coisa. Sim. E aqui é muito importante que ninguém ocupa o lugar de ninguém. Ninguém ocupa o lugar da ciência. A ciência não ocupa o lugar das terapias complementares. Eu aqui acrescento, porque faço parte porque trabalho muito com mediunidade, ninguém ocupa o lugar de ninguém. Todos somos importantes. Ninguém é mais que ninguém. Aliás, eu sou apologista que, quando as pessoas estão doentes, eu mando as pessoas ao médico sempre. Eu nunca descarto a possibilidade física, porque a ciência tem que estar em primeiro lugar. Não é? Nós somos matéria, nós temos um corpo físico, nós temos uma mente que precisa de ajuda. Então, eu sou apologista que a ciência tem que estar em primeiro lugar, mas quando a ciência abre-se um pouco mais a algo, a cura do ser humano pode ser muito maior e mais completa. Eu hoje tenho muitas perguntas, nem perguntas, intervenções. Imagina num caso destes, em que a psicologia não era aberta à causa. Como é que iríamos tratar uma depressão? Ou um comportamento autolesivo? Sim, porque ele já lá está, o comportamento já lá está. Podíamos já está utilizar instalado. as mesmas estratégias, mas o problema é que era algo que nós não estávamos a ir à causa, não estávamos a compreender a Estavam a causa. adormecer o problema apenas. Ou seja, nós podíamos ajudar a pessoa a criar diversas estratégias, mas depois, como era algo que nós não estávamos a entender, o problema, continuava lá a estar o problema. Ou seja, nós só nos estávamos a focar efetivamente na solução sem perceber como podíamos também ajudar aqui a causa. Sónia, nunca tiveste ou nunca sentiste essa necessidade de entrar por caminhos desviantes para ocultar ou para esquecer aquilo que eras? Não. Sempre aceitaste? Sim, aceitei, embora assustada, claro, porque não compreendia o que me estava a acontecer e porque eu. Era uma Muitas pessoas fazem essa pergunta. Porquê eu eu? fazia, mas
mas porquê eu? Mas porquê que me acontece? E inicialmente eu dizia, eu não quero ser assim, eu não quero isto para mim. E os antigos diziam muito, e eu cheguei a ser vista mais do que uma pessoa que dizia, não, nós vamos tratar de fechar a morada, porque os antigos diziam que isto era ter a morada aberta. Até que depois cheguei, já nem me lembro muito bem, houve alguém que me disse, uma pessoa de idade, olha menina, isso não é possível. Quando se nasce assim, vive-se assim e morre-se assim. É mais fácil se calhar se aceitar e aprender a viver com isso, com aquilo que é. E pronto, e foi assim, de facto. Claro. Temos aqui novamente a Manuela Santos com uma questão relativamente ao controle desta questão. Ela pergunta, ou refere, perguntando que o controle evolui com a aprendizagem do trabalho das energias? Sim, sem dúvida nenhuma. O que é que achas? Melhor Claro que sim. Sim. Que aqui é muito importante. É uma aprendizagem. E não é uma ação para uma pessoa. Não é uma ação. São muitas. É preciso muito Cada uma é única. trabalho, é preciso muito. Cada uma é única. Eu acho que sim. Todas as sessões são diferentes. Exato. Diz ela ainda, acrescenta que temos que nos conhecer, ainda não aconteceu, mas temos que marcar. Isto já deve ser direcionado para ti. Sim. Tivemos o prazer apenas de estar online e sim, tem que ser presencial. Muito bem. Muito obrigada, Dona Manuela. Vamos mesmo fechar, estamos já com 1 hora e quase 10 minutos do programa. Não sei se há mais ouvintes, telespectadores, que queiram fazer alguma questão, queiram colocar alguma dúvida, que queiram ver esclarecido alguma questão que tenham ou que estejam a passar. Enquanto isso, nós vamos fechando. Não sei se alguma de vocês quer acrescentar alguma coisa. Sónia, o que é que gostavas de dizer a quem nos estiver a ver e que possa eventualmente estar a passar pelo mesmo? Que não estão sozinhos, que procurem ajuda e que essa ajuda vai aparecer. Pode não ser hoje, amanhã ou para a semana, mas eu acho que quando temos fé, Deus nos dá coragem e alento para tentar mais um dia, mais outro dia, e essa luz, às vezes ao fundo do túnel, que é muito pequenina, acaba por surgir. E é isso que eu tenho a dizer. Muito bem. Joana, Lai, querem acrescentar alguma coisa? Eu acho que esta ajuda que a Sónia fala é muito importante, ou seja, o autoconhecimento. As pessoas fazerem, primeiro, seja quem for, acho que cada pessoa deve passar por um processo de autoconhecimento, deve-se conhecer, perceber o que passa e rumar à qualidade de vida. Se fizer isto e perceber que precisa de ajuda, estamos cá para ajudar. Por falar em autoconhecimento, os meus livros é isso mesmo. Eu senti necessidade de escrever 2 livros. O primeiro é realmente uma autobiografia, é a história da minha vida, para que a quem a ele tiver acesso perceba que se calhar alguém o compreende, porque alguém já viveu aquilo que a pessoa vai ler naquele livro. E que se eu conseguir sozinha, conseguir ouvindo algo que se calhar outros não ouvem, mas eu ouço, e seguindo as diretrizes daquilo que eu sentia dentro de mim, eu consegui e consigo ter uma vida saudável, e hoje em dia ajudar outras pessoas, então a forma, o caminho para uma vida com qualidade de vida existe. Por isso é que os meus livros existem, para provar que há algo que nos explica, mas que muitos de nós podem ser assim. Muito bem. E agradeço-te mais uma vez, porque e agradeço à Joana, agradeço à Sónia, agradeço a ti, porque é preciso ter coragem de nos assumirmos, de falarmos abertamente para tantas pessoas que nos queiram ouvir, por darmos a cara, não é? E acima de tudo, pelo respeito por nós próprios. Isto é respeitar aquilo que nós somos. Porque um ser humano só é feliz quando assume aquilo que ele é, quando é na sua plenitude. E é isso que nós aqui os 4 estamos a fazer. O que os outros vão pensar, será aquilo que eles acharem que devem pensar? O importante foi que nós deixamos uma centelha de esperança no caminho de alguém que a queira agarrar.
Por isso agradeço. E eu é que A todos. agradeço vocês terem acedido ao meu convite para realizarmos esta série. É mesmo muito bom falar sobre este tema e saber que não estamos sozinhos. É isso, no nunca. mundo. Muito bem, foi mais um programa. Hoje com duas convidadas, Joana Paes, psicóloga, Sónia Martins, que nos explicou a sua história de vida, como é viver com mediunidade, para além da lei, sempre com as suas explicações e ideias sobre as terapias complementares. Só para fechar, Diz. as terapias complementares acabam por ajudar várias vertentes. Sim. E porque- lançamos já o próximo programa, como é que podem ajudar a sair dos caminhos desviantes. Sim, sem dúvida nenhuma. Sim, as terapias complementares têm uma vertente fantástica que nos ajudam em casos de adições e de caminhos menos saudáveis. Muito bem, está tudo dito por hoje. Nós vamos regressar numa próxima oportunidade, será divulgada atempadamente para que estejam atentos e voltaremos com mais temas sobre mais assuntos sobre este tema. Agradeço a quem nos esteve a ver e a ouvir desse lado, também a quem fez questões, e se entretanto quiserem deixar já alguma sugestão para o próximo programa, vamos falar sobre como é que as terapias alternativas, ou neste caso complementares, não alternativas, podem ajudar a sair de caminhos desviantes, de vícios, ajudar a ter uma vida melhor e mais feliz. Muito obrigado a quem esteve desse lado e até uma próxima oportunidade.